aramaico não tem o nome de Deus. Aqui seria Hashem, seria o nome de Deus. Então a gente foi instruído, assim, pelo menos na Yeshiva, falou sempre quando você vai escrever em cima de uma carta, escreve Beit Samadalet, Beit Samadalet, Beit Samadalet, que significa Be-Siyata Dishmaya. Isso é em aramaico, com a ajuda dos céus. Então não tem o nome de Deus. Também, eventualmente, você vai jogar a folha fora, você está jogando um papel que está escrito com a ajuda dos céus, não está escrito Deus. Aqui, por outro lado, são as iniciais de Baruch Hashem. Bendito Hashem, Hashem. A gente traduz como Deus, mas Hashem não é Deus, Hashem é o nome. É o nome. É o nome. Hashem em hebraico é nome. Baruch Hashem é bendito o nome. Então, de novo, você não está escrevendo o nome de Deus por um lado. Não está escrito o nome de Deus, que é aquele nome que se escreve com 4 letrinhas que não pode se apagar, que é o tetragrama. Aliás, são 7 nomes que não pode se apagar, né? O Rambam ele traz, no início da obra dele, nas leis de Estudar Torá, ele fala no capítulo 7, ele fala, ele traz lá quais são, capítulo 6, 7 nomes que não podem ser apagados do nome de Deus. Então ele fala lá, aquele, Elokai, Eloquim, Tzavakot, Shakai, e tetragrama, e Adô depois lá. Então ele fala, esses nomes não podem se apagar. Se está escrito por extenso, esses nomes não podem apagar. Qualquer folha que tenha esses nomes escritos, você não pode jogar fora. Uma folha de um sidur que rasgou, que tem esse nome por escrito, certo é você enterrar, ou você leva sinagogas no nome que tem uma caixa chamada Ginizá. Ginizá é o lugar onde você deixa esses manuscritos antigos, ou que rasgaram, que não tem mais propriedade, mas mesmo usar que está desqualificada, que tem diversas vezes o nome de Deus. Também uma página da Torá que precisa ser consertada, que tem diversas vezes o nome de Deus, a gente retira, o sofer ele tira isso, ou pega uma mezuzá que não está mais caché, não pode jogar fora. Foi escrito diversas vezes o nome de Deus com santidade, e o nome de Deus que não pode se apagar. Então esses objetos são enterrados, se dão devido respeito a eles, são enterrados. Por conta disso, a gente foi instruído, quando criança a gente foi instruído a não escrever assim, Baruch Hashem, e Sibisata Dishmaya. Tem um livro novo, que é polêmico, quer dizer, para mim é interessante, um livro do rabino chamado Tuvia Bloy, um rabino contemporâneo nosso, e ele escreve lá coisas diferentes, assim, sobre vários costumes, e entre eles ele traz sobre essa ideia aqui. Mas ele detona essa configuraçãozinha aqui, ele fala, quem trouxe isso? Da onde veio isso? Nunca nos nossos livros existiram, nunca os sábios do passado escreveram isso. Começaram agora uma geração nova a vir para cá escrever isso, com essas letras que nunca foi encontradas nos nossos livros sagrados, nos livros e cartas dos nossos grandes mestres da história, nem na Europa, nem no Ocidente, nem no Oriente. De onde surgiu essa coisa nova que pegou, todo mundo agora escreve? Então ele fala o seguinte, ele escreve lá nesse livro, esse rabino Tuvia, ele fala, não deve se escrever assim, deve se escrever assim, o problema que talvez você vai rasgar, que as pessoas, na minha época também fui educado, aqui Baruch Hashem tem que rasgar o Baruch Hashem e joga uma letra, né? Não era assim? Se rasgava o Baruch Hashem para poder enterrar só o Baruch Hashem, ele fala, não tem sentido nenhum, porque aqui é a letra Rei, Rei é de Hashem, Hashem é o nome, não está escrito o nome de Deus, é só uma letra. Então ele fala que não tem problema nenhum jogar fora. Ele fala que diversas cartas, cartas não com conceito religioso, às vezes só está escrevendo como é que está fulano, sempre se escreve Baruch Hashem. O fato da gente escrever Baruch Hashem é uma maneira da gente lembrar Deus em todos os nossos caminhos, inclusive ao escrever uma carta, a gente lembra da presença de Deus. Então, uma coisa bonita. Mas ao mesmo tempo, isto não é Deus, é simplesmente Baruch Hashem. E você para pensar, todos os convites de casamento que a gente faz, você joga fora, aqui está escrito no convite de casamentos, no convite está escrito até diferente, ou Baruch Hashem, ou está escrito Be'ezrat Hashem Itbarach, mais ainda, essa significa com a ajuda de Deus, o abençoado seja Ele. Claro, Deus, o abençoado seja Ele. Tá bom, Deus está indicado na mesma letrinha aqui, Rei. Be'ezrat Hashem Itbarach. Você vai ver vários convites de casamentos, está escrito assim, Be'ezrat Hashem Itbarach. Ou Be'ezrat Hashem Itbarach, com a ajuda de Deus, o bendito seja Ele. O que você faz com esse convite de casamento? Você joga fora o convite de casamento. Alguém guarda, alguém enterra o convite de casamento? Não, a gente joga fora o convite de casamento. Salvo aquela história que eu contei para vocês. Deixa eu ver, está lá o apagador? Não está aqui o apagador. Tem um apagador assim. Fora a história
Vou contar, já contei, conta de novo, mas a história que eu já contei para vocês, que é bom saber isso. Quando a gente faz um convite de casamento, a gente tem que procurar não escrever com essas letrinhas que a gente está escrevendo aqui na lousa. A priori, essas letrinhas que a gente está escrevendo na lousa não poderiam ser apagadas, porque são letras de Torá. Obviamente aqui é para ensino, tá certo? Aqui é para ensino, a gente não está escrevendo com santidade. Mas quando você tem algo impresso, em alto relevo, que são letras da Torá, isso é complicado. Você não pode amanhã jogar fora, porque estas letras carregam uma energia violenta, extraordinária, poderosíssima, porque com essa figura dessas letras que a gente está desenhando, é exatamente... Opa, não está tudo bem? Boa noite. Tá certo? Tudo bem, boa noite. Ó. Você pode pegar essa cadeira? Sim. Já deu. Já resolvi. Tudo bem? Aí... Vamos seguir mais um. Então, nós estávamos falando sobre a gente está na letra Kuf, a gente vai voltar a falar sobre a letra Kuf, mas só está falando, alguém fez uma pergunta antes sobre Baruch Hashem, se a gente pode apagar Baruch Hashem, se apaga Baruch Hashem, o Bessata de Ishmael, que muitas pessoas escrevem. E eu estava falando o resumo da história, que Bessata de Ishmael, eu estava lendo num livro novo do Rav Tuvi Abroi, então um posek da nossa geração, ele fala que é um absurdo de onde surgiu isso aqui nunca se encontrou em livros antigos, blá, 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 que ele corta isso aqui, ele fala que não deve ser escrito sempre assim, e não há necessidade de cortar porque você pode jogar isso fora, porque aqui não é Hashem, aqui não é Deus. Essa letrinha, tá bom, indica que é Deus, porque é letra rei, mas só que aí é Hashem, Hashem é o nome também, não é o nome de Deus. Então, mesmo que tenha sido Baruch Hashem, você pode se descartar disso. E a prova é que você pega convites de casamento, vários convites de casamento. Tem logo no início escrito Be'ezrat Hashem Itbarach, quer dizer, com a ajuda de Deus. O que você faz com esse convite de casamento? Você joga fora. Como você pode jogar fora, ter sido com a ajuda de Deus? Porque na verdade... Está escrito, olha, com a ajuda de Deus, mas está escrito rei, não está escrito tetragrama, não está escrito o nome de Deus que não pode se apagar, que o Maimônides traz são 7 nomes, não é esta configuração, então não teria problema você simplesmente apagar como eu estou fazendo aqui com ele, depois apaga a lousa, não teria problema nenhum. A única coisa é, isso é conselho sim do Rebbe, que a gente acha que já falou, isso é importante dizer, não escrever convites de casamento assim. Convites de casamento desta maneira, com estas letras sagradas, isso é proibido. Isso a gente tem que tomar cuidado. Tudo bem, Marcelo? Vai chegar talvez mais gente, o pessoal pega a cadeira. Toda vez que vem pra cá, enche. Tá vendo? Essa sala sempre Agrega. Tá quentinho, né? É o calor do calor humano. calor humano. Tá certo? Agora, letras como essa aqui que a gente estava desenhando, essas letras têm santidade. Então, não é correto, em suma, não é correto escrever convites de casamento com letra de Torá. Se você pegou um convite de casamento com letra de Torá, não pode jogar fora. Porque as letras com desenho da Torá, quer dizer, letras que tem aquelas anteninhas, etc. Você pega um livro impresso, um convite de casamento, essas letras, é literalmente proibido de você apagar. Tá certo? Isso aqui é importante. Muito bom. Beleza? Pegar a nossa sala. Essa sala agrega. Bom, vamos desenhar essa letra que a gente está estudando. Não lembro dela. Muito bom. Essa letra é a letra Kuf, ou Kof, que a gente está falando, né? Que essa letra tem um valor numérico de 100. Isso só para recapitular o que a gente está falando. O que a gente falou um pouquinho dessa letra só para recapitular e entrar dentro do tema de hoje? O que a gente falou já sobre ela? O que a gente falou sobre ela é o seguinte. A letra Kof, ela também representa um animal, porque existe um animal que se chama Kof em hebraico, que é macaco. A gente falou que a letra Kof, ela representa a primeira letra de uma das palavras conhecidas no judaísmo, que é a ideia do Kadosh, que é a pessoa santa, que a gente vai explorar isso hoje. Um pouquinho o que quer dizer essa ideia de Kadosh na sequência do livro. Que a gente, depois da última aula que a gente gravou, né? Aqui a gente está usando o livro do Zamir Cohen, né? O livro chamado Hatzofer. O que tem a ver o macaco com a santidade? Então, o Kof, vocês sabem que a gente sempre estudou isso, que nas letras que Deus ele criou
do mundo. Deus criou o mundo com as palavras, porque Deus falou e surgiu. Com as 22 letras que Deus ele criou o mundo, cada letra tem o seu poder positivo e o seu poder negativo. E cada uma delas tem essas energias e você pode canalizar para lá ou para cá. Não diferente da letra Kof. Então a letra Kof tem um lado positivo, que a gente diria que é esse lado de Kadosh, que é santo, etc. Mas tem o lado que é o lado que imita o lado da santidade. Tudo bem, calma, bem-vindo. Pode entrar, entra, tá vendo? E eu vou te ligar para empezar, aí não dá, hein? Não vai dar? Vai. Legal. Aquela anotação está o Nurkin. O Nurkin dá aula aqui. Então, vamos para a sinagoga. Essa lousa. É uma boa ideia. Boa ideia pela sua número. Não, coisa que às vezes está cheio, assim, pouca gente, você de repente. O que é? Então estudar isso um pouquinho, né? 4 pessoas, né? Chega perto de É fim da. Que? Chega perto de Rosh Hashanah. Deixa eu pôr. Ai. Não, pode. Obrigado. Grande nosso. Muito bom, Rosh Hashanah, olha só, classe cheia. Tá faltando um monte. O Moshe Gorban é boa. Acho que ele tá com feira de negócio de música. Bom. Voltando aqui. O Kof, a letra Kof ou a letra Kuf, Kof, que a gente falou que a letra que é chamada, você tem os dois lados. Tem um lado positivo e tem um lado negativo. O lado positivo dela é Kadosh, o lado da santidade, e o lado negativo dela é o lado da imitação, que é o lado do Kof, que é a ideia do macaco. O macaco ele imita, mas não é. Ele pode parecer homem, mas ele não é. Então o Kof é aquele que imita, aquele que parece ser aquele que não é transparente ou aquele que é chamado pintado. Que a gente chama aquela pessoa que ela simplesmente é pura fachada, mas ela não é original. Então esse é o macaco, quer dizer, o macaco, conforme a gente até viu uma explicação na Gemara em Sanedrin, que não como Darwin falou que o homem vira macaco, e sim muitos homens viraram macaco. Isso é uma coisa diferente, que a Gemara fala em Sanedrin, que foi uma das punições de algum grupo daqueles que estavam na torre de Babel. Enfim, que uma das castigos deles foi que eles desceram para o nível de animal, e não que o animal teve um upgrade para o lado possível. Isso aqui é alguns detalhes que a gente viu. Depois nós também falamos o seguinte, que Kuf também representa Klipá, que é a caça, que é o outro lado, que é, de novo, tudo é fachada, externa, etc., do lado negativo. E esse é o problema, e essa é a razão de que esta única letra do alfabeto, com exceção as letras finais, não estamos falando das letras finais, que são as 5 letras finais, Mem, Nun, Tzadik, Pei, Rav, Man, Sepah, com exceção as letras finais, é a única letra do alfabeto que desce da linha. Então, se você tiver uma linha, então todas as letras estão dentro da linha, a única letra que desce a linha, de novo, com exceção ao Nun final que desce, com exceção ao Tzadik final, Rav final, todas essas finais descem, com exceção ao Mem, o Mem é quadradinho. Mas o resto desce. Então, com exceção das letras finais que descem, que estão no fim de uma palavra, a letra Kuf é a única que está no início, no meio da palavra, que desce da linha. E esse descer da linha representa mexer com a lixeira, mexer com um nível baixo, mexer com um nível... E isso pode ser, isso é chamado também Klipá, é o lado que você está descendo, que você está mexendo onde não devia. Por um lado. Por outro lado, o Tzadik, que era a letra anterior que a gente falou, que é o justo, essa letra Tzadik que a gente estudou, é aquela pessoa que faz tudo, que está de acordo, etc. Depois que você atingiu esse nível de Tzadik, você chega ao nível de Kedushá. Kadosh é um nível mais elevado ainda, que você pode se dar ao luxo de mexer com o lixo, porque você não vai cair. Então, é o lado positivo da letra Kuf. Mas o lado negativo da letra Kuf, se você vai mexer, você desce, você pode cair num abismo. Que a gente falou, que inclusive era a primeira letra do opositor number one, na época de Moshe Rabbeinu, o primo dele, Korach, desceu do caminho, estava mexendo e ele desce e ele cai. Por um lado, o tzadik ele pode descer e mexer com pessoas, o Kadosh, pessoa Kadosh, o Kuf Kadosh, que ele está no nível acima do tzadik, Kadosh. O santo ele pode mexer com o nível que está abaixo e fazer com que ele volte e ele retorne para o caminho correto. Por isso essa saída é uma saída estreita, bem estreita, que leva aqui você descer, tá certo? Mas a volta é uma volta ampla. Igual na letra Rei, que a gente tinha estudado também, que tem essa porta. Só que na letra Rei a saída é bem mais aberta, aqui no Tzadik é bem mais estreita, e tem que tomar muito cuidado, porque é perigosa, porque ela desce mesmo. Quer dizer, o Rei está na mesma linha, tá certo? A letra Rei é assim, tá certo? A letra Kuf é assim, tá vendo? Desce bem mais. Então essa letra seria essa aqui na letra de forma, e a letra Rei, que a gente tinha falado que é uma porta de entrada, saída e uma porta de retorno.
Isso a gente tinha explicado na letra Rei. Na letra Kuf, a descida é maior, então tem que tomar cuidado. O Tzadik não, o Kadosh, ele pode se dar o luxo de descer para poder fisgar muitas pessoas que estão lá embaixo e retornar eles para o caminho original. Daí vem o nome de Kadosh. Isso são coisas que a gente já viu no passado. Eu estou retomando porque a gente parou muito por conta das viagens e férias e tal, e voltando. Vamos ver agora dentro do livro o que ele vai falar sobre essa ideia. Por isso ele também falou a ideia de 100. 100 quer dizer um número super, hiper completo. Quer dizer, o Kadosh, então é 100, né? Então é um nível... são 10 vezes 10, né, que a gente diz. O 10, a gente tinha estudado há 70 anos atrás, mais ou menos, a letra Yud. A gente falou que com essa letra Yud, que é a letra 10, Deus criou o Olam Haba. O Olam Haba, que é a pequena letra, é o Olam Haba. Quando a gente estudou a letra Rei, a gente falou que Deus criou esse mundo. Esse mundo foi criado com a letra Rei, a Gemara Menachot diz. E a própria Gemara Menachot diz que o Olam Haba foi criado com a letra Yud, que é a letra menor do alfabeto, onde lá os tzadikim, assim diz a Gemara, os tzadikim estão lá sentados com a cabeça para baixo, por isso a cabeça para baixo, e é um mundo pequeno. Kadosh, que é o Kuf, veja, as unidades estão ligadas com as dezenas, estão ligadas com as centenas. Tá? Quer dizer, você pega o alfabeto, as 22 letras, está dividido em unidades de 1 a 9, dezenas de 10 a 90 e centenas de 100 a 400. Essas são as 22 letras. E a gente diz que a unidade, a primeira da unidade está ligado com a primeira da dezena, que é a Yud, está ligado com a primeira da centena, que é o Kuf. Tá certo? Assim também a segunda da unidade, assim por diante. Está ligado com a segunda da dezena, está ligado com a segunda da centena. E a gente já deu uma explicação, inclusive, sobre isso também há 700 anos atrás. Mas aqui, ó, aqui é 1, 10 e 100. Então elas estão interligadas, quer dizer, 1 é Deus, 10 é o quê? De novo é Yud, porque o Aleph também é uma forma de Yud e o Kuf. Tá ligado? Que é 10 vezes 10, entendeu? É 100, que é o nível máximo, etc. Quem é Kadosh se não for Deus? O 1 sempre volta no 1, vai. Se Aleph é 1, é Deus. 10, quem é 10? Top, entendeu? É Deus, que é a primeira letra do nome de Deus. Quem é Kuf? Kuf é Kadosh. Quem é o verdadeiro Kadosh? Kadosh, quando a gente vai estudar hoje. Kadosh é Deus. Então olha como está ligado 1, 10 e 100. Assim também como a gente falou aqui na 2, aqui é 2, 20 e 200, né? Beit, Haf e Reish. A gente falou que todas elas estão ligadas uma com a outra. Beit é criar, Haf é transformar, entendeu? E sempre é o dobro da anterior. São as únicas letras, no caso dessas daqui embaixo, são as únicas letras que é o dobro da anterior. O 2 é o dobro do 1, o 20 é o dobro do 10 e o 200 é o dobro do 100. Né? Nas unidades, nas dezenas e nas centenas. A gente falou que esta origem aqui, quer dizer, este shoresh, essa raizinha aqui, é o shoresh da palavra brachá. São as letras da palavra brachá, que significa bênção. E que é a bênção? Bênção é quando a gente deseja sempre o dobro. Tá certo? Essa é a bênção. Bênção significa o dobro. Então, veja como elas estão interligadas. Todas elas estão interligadas, as unidades, dezenas e centenas. Então, não diferente aqui também, que a gente está falando, que é o Aleph Yud Kuf. No caso, que é 1, 10 e 100. Vamos uma palavra, desculpa. Aleph Yud que? Aleph Yud Kuf. Dá uma palavra? Dá uma coisa? Não, não dá. Que eu saiba, não. Dá uma coisa feia. Tá? Se eu mudar a ordem, dá vômito. Aqui. Tem que é aqui. Mas, vamos ver o que o livro ele vai falar agora. Vamos focar mais no Kadosh, só para poder lembrar um pouquinho da letrinha que a gente está estudando, que é esta letra chamada de Kof. A gente vulgarmente a gente chama ela de Kuf. Então vamos ver agora no livro. Nós estamos aqui. Mal Kadosh. Ele vem e explica o seguinte. Vamos seguir o nosso livrinho e vamos interpretar o que ele traz aqui. Ele pergunta assim: quem é o Kadosh? Quem é o Kadosh ou quem é o Santo? Cabe aqui lembrar que essa palavra santo para a gente não significa absolutamente nada. Quem é santo? Pergunta uma pessoa: define santo. Santo? O que é santo? Santo, não vai falar santinho, aura, não dá, não. O que é santo? A palavra santo, santo, não sei o que é santo. Na verdade, para nós, claramente, a Hassidut sempre fala, isso é muito importante saber, que quando a gente fala Kadosh, significa uma pessoa distinta e separada, uma pessoa diferente. Diferente é Kadosh. Kadosh é uma pessoa separada e distinta. Isso quer dizer Kadosh. Tá certo? Quando Deus fala para a gente ser um povo Kadosh, nós somos um povo santo. E quer dizer santo, nós temos que ser distintos e diferentes dos demais. Isso quer dizer ser santo.
Então, quando às vezes o cara fala pra mim, puxa, você tá feio, você cortou o cabelo, me fala quem é o barbeiro, que você tá muito feio. Eu falo, ainda bem que eu tô feio. Tá vendo? É isso que dá, fica servindo água, é isso que acontece. Te garanto que se tivesse volta que ia estar vazio. Pensei que estava vazio. Tem lá dentro, senhora. Tem mais que água? Lá dentro tem. Não, você servido não, obrigado. Pensei que estava na metade. É. Dá um óculos pra ele. Então, a gente fala que Kadosh, Tá acho que é. fazendo um estrago. Baruch Hashem. E agora tem mais de cair mais um pouquinho, mas não tem problema. E ó, Pra derrubar? É. Não. Você estava falando de braço. toada aí, não, não, Shakolim, Baruch. Amém. Deu duplo, você disse. Deu duplo, amém. Deu duplo. Mas ele preferia a parte dele em vodka, né? É, mas tá bom assim, tá bom. A gente estudou também sobre Maim. Lembra que a gente falou? Maim tem dois Mem, um Yud, H2O. Lembra que a gente falou? Mas deixa para outra hora. Isso que a gente já falou isso no passado. Vamos lá, meu Kadosh. Quem é o Kadosh? A gente está falando Kadosh. Kadosh significa o seguinte. Quando Deus fala que em Kadosh, a gente fala, os anjos falam Kadosh, 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 a gente já falou isso numa aula. Quando os anjos falam Kadosh, significa, olha, você é distinto, separado e diferente. Isso significa Kadosh. Então, quando Deus pede para a gente ser Kadosh, significa para a gente ser distinto, separado e diferente. A gente não cumpre Torá e Mitzvot, a gente não procura estar conectado porque por beleza ou por outro fator, etc. Não, simplesmente somos distintos e separados. Então, às vezes você vê o cara, por que vocês têm que andar assim diferente? Porque é uma ordem de sermos diferentes. Quando você me fala que eu sou diferente, eu fico feliz. Eu falei, ótimo, estou no meu propósito. Se você me fala que eu sou igual, eu falo, uau, o que eu estou fazendo de diferente? Nós somos diferentes. O fato de ser diferente não é que você é maluco, doido, não. Simplesmente a gente tem que ser diferente. Faz parte dos preceitos de Deus, do povo de Israel, ser diferente. Fazer o quê? A gente tem que ser diferente igual ele é diferente. Então, isso quer dizer Kadosh. Para nós, Kadosh é isso. Nada mais. Não tem nada a ver com santidade, não sei lá, blá, blá, blá. Tá certo? Isso tem a ver com... Mais uma? Vamos lá. Ainda, tá dando certo. Bora, Hashem. Ainda tem. Ainda dá. Ainda cabe. Anytime. Tá servido, toma cuidado. Vou tomar banho. Escolha. Tá bom. Sara, só falta Sara. Sara tem aula lá. Muito bem. Que meu Kadosh. Vamos lá no livro, então. Então, ele chega assim, Kedushá, pessoal, que é chamado que a santidade, a explicação é separado, diferente do corriqueiro, algo que não é o costume, a pessoa que ela tem um hábito diferente, isso quer dizer santidade. Por isso, uma pessoa que ela é santa é uma pessoa diferente dos demais. A gente fala, pô, ele é diferente, a gente fala, ele é santo. Quer dizer, santo, ele é uma pessoa diferente, normal, uma pessoa normal não agiria assim, ele age assim. Então, por isso ele é chamado diferente, ele está numa outra classe, vamos dizer assim, então ele fala, olha, então ele é chamado Kadosh. Essa palavra Kadosh em hebraico, ou seja, uma pessoa que não faz apenas aquilo que está obrigado ele a fazer. Isso é convencional. Quem segue a regra é uma pessoa convencional. Mas pessoas que se preocupam mais do que consta na lei. Porque a pessoa que consta na lei, qual é ela chamada em hebraico? Tzadik. Tzadik é o justo. Justo é aquela pessoa que faz o que é justo e correto. Kadosh é a pessoa que faz além do que é justo e correto. Tzadik é a letra anterior, é 90. Kadosh é 100, é alguém que está acima. Em outras palavras, ela não precisava fazer isso. Pela lei não precisava, mas eu vou agir mais do que a lei manda. E aí, então, eu estou agindo de uma maneira diferente dos demais. E quem deu E essa por possibilidade dele ser maior? Já chegou no Kadosh e ainda quer ser? Não, já chegou no Tzadik e quer ser Tzadik, Kadosh. Kadosh. E quer ser Kadosh. Então, está na vontade sua, você não é obrigado. Mas se você fizer nobre, você vai ser chamado. Então, você poderia, pela lei, vamos dar um exemplo simples. Se eu for... Pela lei, eu poderia revidar diante de uma coisa que foi feita por mim.
aconteceu, alguém foi, me machucou, me prejudicou. Eu, pela lei, se eu fosse chegar ali, ele poderia revidar e rever aquilo que eu fui prejudicado. Pode ser que em alguns casos eu vou falar, quer saber, eu não vou procurar fazer algo que pela lei eu estaria no direito, porque eu não quero, não preciso. Não vai acrescentar nada. Veja, de novo, é uma opção que você está tendo para... Olha, pela lei você poderia. Se você fizesse, você continuaria sendo chamado de tzadik. Ao contrário, você ia para a justiça. Você ganhou o veredito, você é chamado tzadik bedino. Você saiu tzadik no seu julgamento. Quando duas pessoas discutem e o tribunal dá voto para um que ele saiu merecedor na justiça, ele é chamado em hebraico tzadik bedino. Ele foi tzadik, naquela hora ele é tzadik. A pessoa que sai justiceiro não, no julgamento, ele é tzadik, e o outro perdeu. Tá certo? Então isso é chamado de tzadik bedino. Não quer dizer que ele é um grande tzadik, mas ele está fazendo o que a lei manda. Nesse julgamento ele fez o que a lei manda. Ele poderia... Mas, se ele quer fazer mais do que a lei manda, a Torá lhe obriga a você fazer mais do que ela manda? Não, oficialmente não. Basta tzadik. Basta tzadik. Sabe que é justo. Tzadik é justo. Então ele faz o quê? Aquilo que é justo. Então ele vai procurar a justiça. Kadosh é um outro naipe aqui. Kadosh é uma pessoa que ela está além daquilo que foi ordenado, que ela se submete a isso. Ela pode querer sim ou não. Se ela querer a justiça, ele vai continuar sendo tzadik pela justiça, mas ele pode abrir mão. E aí é opcional dele. Você pode abrir mão por conta de uma honra, de uma honraria que você... ou por conta do amor ao próximo excessivo que você tenha, ou que você tem outros... Eu uso o exemplo famoso que o Altrebe ele traz no Tânia, que aconteceu com o rei Davi. O rei Davi teve uma cena que alguém foi lá e amaldiçoou ele. Quando ele foi amaldiçoado, pela lei, um cara que amaldiçoou o rei, ele tem que ser julgado à morte. E o rei, se continuasse, se levasse esse homem para o julgamento, ele ia ser morto. O rei Davi não quis aplicar a lei para esse homem. Simplesmente ele abriu mão de condenar o sujeito. Falaram, mas ele fez isso contra o rei. Eu falei, tá bom, mas eu abro mão desse meu respeito, etc., para não condenar essa pessoa. Falei, mas por quê? Porque ele chegou à conclusão, o rei Davi, veja, na cabeça do rei Davi, não é convencional, de novo, que no Rabino Alpo fala uma receita popular, porque não é todo mundo que escolhe esse método de vida para si. E Davi falou, olha, se Deus permitiu que esse homem me xingasse, significa que eu merecia escutar. Então eu quero agora ver dentro de mim qual era a minha falha para poder ter escutado uma coisa como essa. Veja, de novo, é nobre até demais. Porque eu entendo a análise do rei Davi. Se Deus, como o Rebbe traz no Tarela, realmente, se Deus quisesse tirar a vida dessa pessoa antes que ele xingasse o rei Davi, ele faria. Um ataque cardíaco nele, um fulminante, o cara ia ter um aneurisma, o cara ia, sei lá, o telefone celular ia ligar, mudar a opinião dele naquela hora. Não assim aconteceu. A verdade é que a pessoa que escolheu xingar o rei Davi, ele merece ser punido, ele vai ser punido, etc. Porque ele escolheu de livre-arbítrio, é verdade. Mas Deus permitiu, esse é um assunto delicado que a gente estava falando na aula passada, mas não vamos entrar explorar sobre isso, porque é um assunto delicado, até onde vai o livre-arbítrio da pessoa e até onde vai o resultado final. Você tem livre-arbítrio, mas o resultado final que você quer só acontece se Deus permite. Isso é muito importante também. Você é julgado pelo teu livre-arbítrio, entendeu? Mas nem sempre o teu livre-arbítrio te leva ao resultado que você queria no teu livre-arbítrio. Te deu exemplos que quer matar alguém. Então, pelos judaísmos, se ele quer matar alguém, ele teve a intenção de matar alguém, ele é julgado como um assassino. Ele descarregou o pente no cara. 300 tiros, o cara não morreu. O cara não morreu por quê? Porque Deus não quis que ele morresse. Ponto. Não porque você não quis, você queria matar ele. Pela justiça brasileira, não teve, não é morto. Não, assassino, não morreu, o cara não morreu. O cara despencou, né? Claro que ele é julgado por aquilo que no judaísmo. O cara teve intenção, isso, o cara fez todo. Ele não morreu porque Deus simplesmente que determina o que vai acontecer, é Deus na prática. O teu livre-arbítrio tem limite também. Porque o que vai acontecer de fato é o que Deus permitiu. Baseado nisso, o rei Davi sabe disso. Então o rei Davi fala, que ele vai ser julgado porque que ele vai ser julgado. Agora, por que eu tive que escutar? O rei Davi foi além. Ele falou, se eu tive que escutar, significa que Deus permitiu. Se Deus permitiu, alguma coisa tem.
na minha ficha para poder ter escutado. E é isso que é o nível. A gente sempre conta essa história dos dois Hassidim da Polônia, eu acho que eu já contei essa história também. Dois rebes da Polônia. Tinham dois rebes que estavam viajando cidades da Polônia e estavam indo para os shtetls, para as pequenas aldeiazinhas. E eram pilantras. Um se chamava de Rebbe, outro se chamava o ajudante de Rebbe, e todo mundo que passava da cidade grande para a aldeia, para o shtetl, falava, cuidado que tem dois pilantras vindo por aí. Eles são capazes de chegar aqui nessa aldeia. Então, o gabai da sinagoga já estava esperando os caras com luva de boxe, né? Falou, espera chegar dois caras que eu não vou conhecer, eu vou botar para fora. E assim foi. Todo mundo que chegava falava, cuidado que tem dois caras que estão vindo, cuidado que tem dois caras que estão vindo aqui. O cara já estava... Realmente chegaram dois caras que ele não conhecia. O cara não teve dúvida. No meio da reza, foi lá, vocês pilantras, mas deu umas porradas no cara, puxou o cara pela barba, chutou, deu um chute no todo, ele sai daqui. Quando o cara que estava lá dentro viu que ele estava fazendo isso com aquele senhor velho, com o ajudante, ele falou, você está louco, você acabou de espancar o Rebbe tal da cidade. Ele falou, que Rebbe tal, já estou sabendo que vai vir. Mas não é o caso, ele é Rebbe. Esse é verdadeiro. Ele era verdadeiro, mas ele já estava tão ansioso que vai chegar dois caras que ele não conhece. Ele não conhecia esse Rebbe, espancou-lhe o cara e chutou o cara para fora da sinagoga. Humilhou, feio. Aí ele falou, putz, acabou, meu. Eu vou morrer, vou perder meu bola, vou perder meu mundo. O cara ficou desesperado. O Galaísta saiu da sinagoga, encontrou lá o rabino chorando, obviamente, espancado, chorando. Falou, rabino, por favor, me perdoa, mestre, me perdoa, não sei o que. Ele falou, não tem problema, você está perdoado, não sei o que mais. Eu continuo chorando. Ele falou, não, Rebbe, por favor, eu não quero, só acabar a minha vida. Não. Pode ir, filho, você não tem problema nenhum. Ele continuou chorando. Ele falou, não, se você me perdoa, que você está chorando. Você não está me perdoando de coração. Ele falou, não, presta atenção. Aí ele respondeu exatamente isso. Ele falou assim, presta atenção. Que eu tinha que apanhar, se não fosse você, era de outro. A você eu não tenho nada. Agora eu estou olhando dentro de mim o que eu fiz para poder merecer essa porrada. Eu estou chorando porque eu estou vendo na minha ficha. Realmente eu quero consertar o que eu fiz para merecer isso. Quer dizer, veja quem pensa assim dessa maneira. Isso aqui é um pensamento de Kadosh, isso não é um pensamento de tzadik. Não, qualquer um ia falar, vem cá, Dintorá, você me bateu, agora você vai levar, bateu, levou. Uma pessoa que é Kadosh, ela é diferente. O caminho dela é diferente. Uma pessoa diferente, ela faz mais do que aquilo que a lei manda. A lei manda, o cara te bateu, então ele é obrigado a pagar todo o prejuízo que ele lhe causou. Isso é a lei. Passou agora, falava que não pode acrescentar a lei de Deus. Não tem uma parte desse paraxá agora? Sim, mas isso não entra em acrescentar. Acrescentar, por exemplo, Rashi comenta quando você coloca 5 casas de tefilim, quando você pega 5 espécies além das 4 espécies, isso quer dizer acrescentar a lei divina. Aqui você não está acrescentando a lei divina, simplesmente você está abrindo mão de algo que você mereceria, se for. Você não está criando uma nova lei. Simplesmente você está fazendo algo a mais, não a mais como ordem divina, etc., simplesmente para você não prejudicar um outro, ao contrário. Veja, a Gemara usa isso bem na expressão de Shabbat. Lembra, a gente já falou isso, eu não sei se a gente falou isso, não, mas a Gemara de Shabbat fala sobre as pessoas que cortam unhas. Tem várias atitudes de quem faz. Tem pessoas que jogam fora, tem pessoas que queimam. Tem pessoas que enterram, tem pessoas que queimam. Então ele fala, aquele que queima é um Hassid. Aquele que queima, assim diz o Talmud, aquele que queima é um Hassid. O que quer dizer queima um Hassid? Por que aquele que queima a unha é um Hassid? Então, estamos falando que a unha, depois de cortada, é uma coisa nojenta, é uma coisa boa. E uma mulher grávida pode se prejudicar quando vai ver uma coisa nojenta assim. Assim está sendo agora. Que ela vê, vai ficar, que coisa horrível, mas isso pode prejudicar uma mulher que está grávida. Tá bom. Então o que acontece? Tem que ser, joga fora. Joga na privada, joga no lixo, joga não sei o quê. Enterra. Tá bom? Vem um Hassid, agora chama isso de Hassid. O que é Hassid? Hassid é aquele que se põe em perigo para poder o outro não entrar em perigo. Ele está mexendo com fogo, você vai mexer com fogo, você pode se queimar. Quando você mexe com fogo, você pode... Quem te mandou queimar? Precisa queimar? Não precisa queimar. Só simplesmente não deixa a vista. De onde você tirou queimar? Não, eu vou queimar realmente para não deixar vestígio dela, para o quê? Para não eventualmente jamais prejudicar alguém. Para isso você vai mexer com fogo? Você pode se queimar. Um Hassid é aquele que faz mais do que a lei manda. Eu não precisava disso. Por que você faz isso? Só para não prejudicar alguém, você se entra numa situação para poder, quer dizer, você fazer mais do que a lei manda. Mas, de novo, é uma lei? Não é uma lei. Quer dizer, você não está criando uma coisa, mas
sabe, para o outro não se prejudicar, ou para mim. No que pode ter mais kavaná, né? No que pode ter mais intenção, não tem uma lei. Você Deixa. tá mudando. De novo, tem que tomar cuidado. A Torá, quando fala uma mezuzá, você não pode colocar duas mezuzá numa porta. É uma mezuzá, eu quero ser mais, eu vou colocar uma mezuzá em todas as portas e nas travessões. Não, isso aqui não, a Torá fala mezuzá de beiterra, só uma mezuzá. Então, uma coisa de tefilim, né? Você pode ter idur e... Você tem dentro da mezuzá, você pode ser uma mezuzá mais bonita, mais linda, mais escrita assim, sabe? Sofer bom, escriba, que dá, né? Então aí já são hidurim que a gente pode ter. Tinha um Rav, eu me lembro que tem um Rav em Israel que ele andava com 100 talit katan. Por que acontece? Você tem vários tipos e vários preceitos, você é para lá, tem a opinião aqui, um fio azul, fio azul, roupa assim, fio, tamanho assim, então o cara pá. Por exemplo, está escrito na Halachá, tem um livro chamado Me'asev L'chol HaMachanot, esse é um livro de Sofrut, ele traz lá nesse livro, ele fala o seguinte: se a pessoa quer cumprir a mitzvah de tefilim conforme todas as opiniões existentes, ele tem que colocar 168 pares de tefilim por dia. Isso você vai cumprir conforme todas as opiniões. Então, quer dizer, se você quiser cumprir conforme todas as opiniões que existem, porque tem divergências aqui, essa letra mais, essa letra menos, a paraxá deitada, a paraxá de pé, a paraxá inclinada, não sei o que lá, essa ordem, aquela ordem, esse tamanho, aquele tamanho, 2 pares de tefilim. Oi? Não, você tira, coloca, coloca, tipo, você chegar, ele vai ter tempo de fazer isso. Então, quer dizer, é uma coisa surreal. Aliás, a gente vem de Parashá de Tefilim, né? O Shema Israel falou de Parashá, essa Parashá tem que ir Parashá de Vaitchanan. A Parashá de Vaitchanan está a primeira Parashá do Tefilim. A Torá fala, o Kshartam, Leota Ledecha, Veolita Tafot Berenecha, que você vai amarrar como se nação vai ser como 4 casas entre os seus olhos. E depois a Parashá também, a Parashá de Ekev, lá nós temos a segunda Parashá do Tefilim, lá também a Torá fala, Kshartem, Otam, Leota Ledchem, a Torá fala que você vai amarrar como se na sua mão, etc. Mas quer dizer, tem opiniões, porque a Torá não foi clara no preceito, então simplesmente você vai amarrar como um sinal. Agora, o que você vai amarrar? Então vem os comentários e vem as interpretações. Quais são as porções que você coloca dentro? Qual a ordem das porções que você coloca dentro? Isso também tem opiniões para lá e para cá, e tradição, e aí você não sabe conforme com quem é a lei. Entendeu? Aí, tradicionalmente, a gente, conforme uma orientação do Rebbe desde 1976, em Purim, então, né? Em 1976, o Rebbe instruiu para que, desde o jovem de Bar Mitzvah, ele coloca 2 pares de tefilim. Então, sempre Chabad procura, desde o início, já colocar 2 pares de tefilim, que é o Rashi, convencional, a Alachá é como o Rashi, no Shulchan Aruch, no Código de Leis, a lei é conforme a opinião de Rashi, um grande exegeta Rashi, que viveu 1000 anos atrás. E tem a opinião do neto do Rashi, que ele chamava Rabbeinu Tam, Rabbi Yaakov Tam. Ele era o neto do Rashi, ele opina diferente na ordem da colocação das porções nas caixinhas do tefilim, ele opina diferente, e nós colocamos, logo em seguida, depois da oração matinal que fazemos com os tefilim de Rashi, a gente tira os tefilim de Rashi, colocamos um outro par de tefilim sem bênção, e recita o Shema Israel, as 4 porções, e pronto, e tira. Quer dizer, fala, pode ser que a lei é como Rashi ou como Rabbeinu Tam. Então, as contas é tudo a mesma coisa? Os textos são, mas a ordem que estão colocadas não. Então, qual que é a ordem realmente que a Torá descreve? Se a Torá não escreveu claro 1, 2, 3, 4, e isso foi através de uma interpretação da Torá oral que não está escrita de uma maneira clara, onde houve divergências qual a ordem que se deve colocar, e aí? Então, o Código de Leis precisa fechar conforme uma opinião. O Código de Leis vai lá e fecha. A opinião é conforme Rashi, convencional Rashi, e é o que todo o povo de Israel aceitou. Já que tem a opinião de Rabbeinu Tam, e foram encontrados tefilim de Rabbeinu Tam também, daquelas épocas antigas, daqueles Metei Midbar, daqueles que faleceram no deserto. Então, se coloca tanto Rashi como Rabbeinu Tam, a opinião do Rebbe. Apesar que o próprio Rebbe colocava 4 pares de tefilim, ele colocava outros 2 pares de tefilim, foi instruído pelo seu sogro, mas ele falou, se não fosse o meu sogro que tivesse ordenado, eu não colocaria, por conta da santidade. Enfim, Hassid, os Hassidim colocam 2 pares de tefilim. Só queria trazer, não vou entrar agora, isso aqui não vale a pena, vamos continuar o Kuf, mas algo interessante é... Não. Põe, tira, põe. É engraçado, esse conto estava enterrado. É?
O corpo está emperrado. O Kuf está emperrado, né? Ele para. Ele vai, não, ele vai. Ele para. Ele para. Mas ele já vai se deslanchar. É que uma escola entra uma história na outra e para. Tá vendo? É o É um Kshartá. kadosh. Mas é assim. O É um Kuf kadosh. o Kshartá. O Kshartá também é com Kuf. De amarrar. Kadosh, Kavod. Está escrito, Fabi, lugar tem na cabeça para colocar 2 pares de tefilim. Assim está escrito. E tem pessoas que colocam não um do lado do outro, um em cima do outro, porque precisa estar no meio da cabeça. Então, tem pessoas que colocam 2 pares de tefilim juntos, os 2 pares de uma vez só, sendo que o Urash fica em cima do Rabbeinu Tam. Então, quer dizer, você coloca primeiro o Urash, não, o Rabbeinu Tam fica em cima do Urash, depois você coloca o Urash, depois você coloca o Rabbeinu Tam, coloca juntos, 2 caixas, sendo que uma fica aberta. Assim tem pessoas que eu coloco. Hoje nossos tefilim são maiores. Então a gente coloca um par em seguida do outro. Mas tem pessoas ainda que colocam 2 pares ao mesmo tempo, os dois tefilim. Então tem pessoas que assim fazem. Tem algumas pessoas na cidade, inclusive, assim fazem. Tem um Elo Shlomo Laniado, muitas vezes ele colocava os 2 pares de tefilim. Até hoje, colocava 2 pares de tefilim juntos. Raham Shachut Shalem também, na época da Kohem, ele também colocava 2 pares de tefilim, um em cima do outro. Ao mesmo tempo eles colocavam, quer dizer, isso está escrito que você pode sim colocar, porque tem local na cabeça para colocar 2 tefilim assim de Zagmará. Isso assim de Zagmará. Só um assunto curioso, vamos continuar aqui. Isso é só para deixar polêmica, porque afinal de contas isso é judaísmo. Isso é judaísmo. Ai. Por que a gente fala essas coisas, eu não sei. Mas tudo bem. O tefilim de Rabbeinu Tam, o segundo par de que a gente coloca, que é o tefilim de Rabbeinu Tam, que a gente coloca uma ordem diferente, tá certo? Conforme a opinião do neto do Rashi, na ordem diferente. Esse tefilim, ele não é kasher para o Rabbeinu Tam. Quer dizer, o Rabbeinu Tam não colocaria esse tefilim que a gente coloca hoje, ele não está kasher para ele, conforme a opinião. Isso aqui é a coisa mais louca. A gente coloca um tefilim conforme a opinião do mestre, na questão da ordem, mas ele, Rabbeinu Tam, achava que a porção tinha que ser colocada deitada e não de pé. Aliás, já falando nisso, vamos falar sobre isso, vamos resolver, isso também é um problema, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, só rapidinho sobre isso, que isso já desmistifica algumas coisas da sinagoga, que é costume judaico, etc. Da onde vem essa ideia, isso aqui baseado tudo no Talmud, na lei oral. A Torá é uma obra, por um lado, finita, que a gente falou, tem uma quantidade de letras, e foi escrito com poucas palavras. O resto foi transmitido oralmente por Moisés no Sinai, e onde ele descreveu isso através do Talmud, que é a Torá oral. Só que 1500 anos de telefone sem fio, óbvio que existiram casas de ensino que interpretam diferente, e aí que vem as diferenças de interpretações na prática de como a gente tem que exercer um preceito. Mas é óbvio que o Código de Leis precisa fechar com uma opinião, então o Código de Leis, sim, fechou há 500 anos atrás conforme uma opinião, que é essa que a gente está falando que é conforme o Rashi. Mas existem outras opiniões, etc. Tá certo? E entre elas, a gente vê um costume muito curioso, onde nas nossas portas a gente vê isso de uma maneira clara. Costume do Rambam, o Maimônides, o Código de Leis, que foi fechado por Rabbi Yosef Karo há 500 anos atrás, na cidade de Tzfat, que era um Rav Sfaradi, 90% dele é conforme a opinião de Maimônides. Maimônides antecedeu o autor do Código de Leis há uns 350 anos, porque o Código de Leis foi há 500 anos atrás, Maimônides há 850 anos atrás. E quando ele fechou o Código de Leis, praticamente ele pegou 90% da linguagem do Maimônides e fechou conforme a opinião de Maimônides, com algumas exceções, só para vocês saberem. Mas é o lado do Sefaradi. Ele era o Rabbi Yosef Karo, o Sefaradi, e ele fechou essa opinião, conforme a opinião do Sefaradi. A mezuzá, ela é fixada ereta, de pé. Tá certo? Essa é o costume. Você vê que os Ashkenazim colocam ela reclinada. Por que colocam a reclinada? De onde vem isso? Na verdade, é de novo uma discussão entre esses dois grandes exegetas que estamos falando do Tfilim. É a mesma coisa e é o mesmo ponto. Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, que a gente está falando, que veio 1000 anos atrás, viveu na França, entre outros. Esse homem, ele era da opinião que o objeto sagrado, nós damos reverências para esses objetos sagrados quando ele se encontra de pé. De pé. E por isso, eles devem sempre serem afixados de pé. Então, a mezuzá é afixada de pé. Na arca sagrada, a Torá é colocada de pé. A Torá ela precisa ser lida de pé. Essa era a opinião do Rashi. Já o Rabbeinu Tam, ele era a opinião oposta. Ele falou, não. Todos esses objetos devem ser colocados deitado. Deitado não é claro, deitado. Em outras palavras, a mezuzá, conforme a opinião do neto do Rashi, você precisa fazer um furo, igual uma lingueta que entra dentro
dentro do batente, você coloca ela deitada. Deitada. Assim tem que ser. Literalmente. A Torá tem que ser lida deitada. A Torá tem que ser guardada na arca sagrada deitada. E a porção do tefilim tem que ser colocada deitada e não de pé. Na prática, isto não ficou conforme o Rabbeinu Tam nesse assunto de deitado, não. O que a gente faz nesse assunto? No caso do tefilim, a gente coloca a porção de pé. Nós não colocamos deitada. Quer dizer, o tefilim do Rabbeinu Tam, que nós colocamos hoje, a porção está de pé. Não está deitada conforme a opinião dele. Quer dizer, não está caché para ele. Isso é coisa de louco. Imagina até onde vai. Mas daí veio o nosso costume ashkenazim, que sabe o quê? Duas opiniões para lá e para cá, vamos fazer um meio termo. E vamos colocar reclinado. Porque reclinado, sabe, não está nem para cá nem para lá, a gente vai cumprir. Então você pega a mezuzá, você coloca reclinada. A bimá, a mesa na sinagoga ashkenazim é reclinada. Por quê? Por que reclinada? Porque você vai ler a Torá, você não pode... conforme o Rabbeinu Tam tem que ser deitado. Deitado não é. Mas de pé você fala de... Coloca reclinada. Reclinada, vamos fazer conforme as duas opiniões. A Torá, quando ela é guardada na arca sagrada, você já viu que a Torá ela tem duas madeiras que a gente segura? Você reparou que uma madeira é maior que a outra? Por quê? Porque ela nunca vai ficar de pé ereta. Por que a gente não guarda a Torá bonitinha assim? Sempre ela está encostadinha, coitada. A gente não podia ser mais profissionais na hora de criar uma arca e não ficar colocando madeirinha para aquela coitadinha inclinada? Porque... Tá que nem pensa. Não é uma vergonha você está fazendo esquadrão essa Torá sagrada, você deixa ela o quê, meu? Parece que ela está ponto e vírgula, está com um problema na perna, meu. A Torá reclinada, você deixa ela... Por que deixa ela reclinada? De novo? Porque esse é o kavod dela. O kavod dela, conforme essa opinião, aí você deixar... Quer dizer, aqui a gente desmistifica algumas coisas que a gente vê na sinagoga que a gente nem para pensar, mas isso é baseado em discussões... Podia imaginar que essa discussão de Rashi Rabbeinu Tam... dali vem os costumes, dali vem essas coisas extraordinárias, coisas dos nossos costumes. Tem tanta coisa, não tem nada a ver. O Kadosh trava, né? O Kadosh trava. Kadosh trava é muito... Não dá. Trava. Não, trava só, ele impulso, parece. Não, ele para, volta para trás. Então a gente fica na lei do nem a favor nem contra. Exatamente, Pelo no contrário. meio termo. Nem para cá, nem para lá. Nós jogamos dois. Para discutir. Tem tanto quilos, eles não conseguem Eu resolver. não conseguia resolver. E era avô e neto. Puxa vida. Era Quem avô e nasceu neto. primeiro, o ovo ou a galinha? Diz a história, eu estou procurando essa história até hoje. Eles se encontraram, o avô e o neto? Imagina, claro. Ele O neto criou. era tão diferente, quer dizer, É, as ideias, né? sim. Tanto é que diz a história, Essa história eu estou procurando até hoje, comprei esse livro para poder ver onde é que está, mas me falaram, quando eu preciso visualizar isso aqui, ainda estou procurando ela, mas a história que assim, passaram foi o seguinte, que na Benotam, quando, né, o que acontece? Naquela época se usava tefilim o tempo inteiro. Tefilim não é uma mitzvah que a gente coloca de manhã para rezar a reza matinal. Tefilim é para ficar minha, mas está sendo natural que você vai ficar de dia a dia. Quer dizer, o período do tefilim é o dia inteiro. Oficialmente, a gente tinha que colocar o tefilim ao amanhecer e ficar com ele até o pôr do sol. Grandes tzadikim assim fizeram na história, entre eles o Gaon de Vilna. O grande Gaon de Vilna, ele usava tefilim o dia inteiro. Antes de colocar o tefilim o dia inteiro, para isso você precisa alguns detalhes na halakha. Você precisa realmente ser uma pessoa kadosh, você precisa meditar, você não pode ter pensamento extra além porque na reza já é difícil, que é 40 minutos a gente já não aguenta mais, já pensa em tudo quanto é coisa menos no tefilim. Então imagina ficar o dia inteiro com o tefilim, é um negócio complicado. Mas os tzadikim, eles precisavam Torá, então o Rashi, na época dele, obviamente, ele colocava tefilim de manhã e só tirava no pôr do sol. Entendeu? Conta que certa vez Rashi, assim conta, eu preciso achar essa história, mas tudo bem, eu vou contar porque assim eu lembro de criança. Então conta a história, mas eu gosto de visualizar, mostrar ali está, e ainda não consegui achar onde ali está, vamos ver se um dia eu acho isso aí. Mas, se eu fui enganado desde criança, espero que não. Mas conta a história, pelo menos me passaram que Rashi ele estava segurando o neto dele, Rabbeinu Tam, tá certo, no colo. E ele estava lá brincando com o netinho, ele estava segurando o neto no colo, e o neto foi lá e puxou o tefilim da cabeça. Aí ele foi lá, arrumou, não sei, mas ele foi lá e puxou de novo. Ih, esse cara vai discutir comigo ainda. Por esse garoto ainda vai discutir. Ele quis arrumar. Esse garoto, ele estava puxando para lá. Esse garoto ainda vai discutir. Ele não está concordando. Discutir comigo. Você sabe que pisou, conforme a mística, o tefilim de Rabbeinu Tam. A gente está brincando, mas é uma coisa séria. O tefilim de Rabbeinu Tam, brincando. O tefilim de Rabbeinu Tam, ele é mais kadosh, é o que do chá que a gente está falando. Ele tem mais santidade do que o tefilim de Rashi.
Tanto é que no Shulchan Aruch está escrito que não é para qualquer um colocar o tefilim de Rabbeinu Tam, assim o Shulchan Aruch ele traz, é somente uma pessoa que é Munach Hassidut, uma pessoa que faz mais do que ela manda. Quando o Shulchan Aruch fala Hassidut, não é Hassidut Chabad, porque não existia Chabad nem Baal Shem Tov. O Shulchan Aruch está antes do Baal Shem Tov. Quando o Shulchan Aruch fala Hassidut, está falando uma pessoa que faz mais do que ela manda, que a gente está querendo dizer aqui. Então ele aconselha lá só uma pessoa que não tem mais tentações de etc. Uma pessoa que está no caminho que faz mais do que ela manda, ele deve colocar o tefilim de Rabbeinu Tam. Nosso Rebbe, ele abriu essa porta. Ele falou, não, desde o Bar Mitzvah deve colocar, a gente está no fim dos tempos, tem que colocar. Então essa é a opinião do Rebbe. Por isso tem linhas que colocam o tefilim de Rabbeinu Tam apenas após o casamento. Tem pessoas que só falam, não deve se colocar o tefilim de Rabbeinu Tam quem não casou, porque ele tem tentações, ele tem outros pensamentos, e não deve ser colocado. Uma pessoa que já casou, não. É chamado, ele já está com o pão na cesta. Ele fala, está com o pão na cesta, ele já está com... Então é mais tranquilo, então não tem problema, só para você imaginar. Então o Zohar diz, na linguagem do Zohar, está escrito que o tefilim de Rabbeinu Tam ele é mais elevado do que o tefilim de Rashi. E por esta razão não se faz brachá. Quando a gente coloca tefilim de Rashi, a gente faz brachá. Quando você coloca tefilim de Rabbeinu Tam, você não faz uma brachá antes. E qual é a escolha todo dia? Que escolha? A escolha, todo dia põe... A As gente coloca duas os dois. coisas? A gente coloca os dois. Então a gente coloca o Pra não tefilim de brigar. Rashi e a gente coloca o Rabbeinu Tam. Agora, o fato é o seguinte, porque se é mais elevado, por que você não faz brachá? Aparentemente, se é mais elevado, você teria que fazer brachá, por que você não faz? Você teria que fazer duas brachot, hein? Mas por Rashi, você está colocando outra, talvez você não cumpriu a mitzvah. Na verdade, quando você faz a brachá no Rashi, você tem que incluir também o Rabbeinu Tam. Mas por que você não faz a brachá no tefilim? Se você fala que ele é mais elevado, aparentemente, para ele você tem que fazer a brachá. Então aqui a Hassidut explica uma coisa extraordinária. Isso é importante a gente saber, que se a gente pega também o conceito de Hassidut, que quer dizer uma brachá, brachá vem da palavra, a gente já explicou isso uma vez, brachá significa trazer de cima para baixo. Quando você faz uma brachá, você está invocando, você está trazendo uma luz que estava, uma energia que estava acima, e você atrai para você aqui embaixo. Brachá vem do verbo em hebraico hamavrir. Mavrir é enxerto, pegar um galho que está em cima e conectá-lo ele na terra. Isso significa pegar de cima para baixo. Essa é a palavra brachá. Quando você fala Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, você está falando Baruch, eu quero trazer quem? O atah, aquele nível de Hashem que está no ilimitado. Para que venha Hashem, para que venha no nome de misericórdia. Elokeinu, meu Deus, melech haolam, que a gente já explicou uma vez. Isso é brachá, estou trazendo Elokeinu de cima para baixo. Em outras palavras, você só pode fazer brachá naquilo que você alcança, aquilo que você pode trazer aqui embaixo. Já que o tefilim de Rabbeinu Tam ele é tão mais elevado que o tefilim de Rashi, não tem como você trazer para baixo. A santidade é maior, não tem brachá, não cai brachá. Você não pode fazer uma brachá porque você não, é uma luz que você não consegue. De tão elevada que ela é, você não consegue trazer. Então, às vezes, o fato, isso é uma coisa bonita, o fato de algo não ter uma brachá, não ter uma bênção, isso não desqualifica aquilo, ao contrário, posiciona ele num nível acima. Tá? Então é aquilo que a gente falou no Moderninho uma das vezes, mas aí a gente vai ficar rodando. Só para fechar, e as filhas dele, essa polêmica? Só tinha 3 filhas, Rashi tinha 3 filhas. Filhas? Não é? Tinha 3 filhas e os netos viraram grandes Talmidei Chachamim. Os netos de Rashi, eles viraram o Baalei Tosfot. Tosfot é aquele que no Talmud discute com o Rashi. Então eram todos os filhos, os netos de Rashi que viraram Baalei Tosfot. E os Tosfot, quem estudou o Talmud sabe que eles estão lá para discutir com o Rashi na opinião dele. Falou, olha, Pires Bekuntres. Ele falou, o Kuntres era chamado Urashi. O Rashi Kuntres, ele chamava a obra dele como uma compilação. Ele falou, olha, aquele que compilou, quer dizer, o avô, né? Tipo, o avô, ele explicou assim, mas na gente acha que não é assim. Quer dizer, eles estão lá para poder debater e discutir na explicação de que o avô falou. Então era, você tem esse Rabi Yaakov, Meir também era um neto de Rashi, Rabi Yaakov, Ben Rabbeinu Tam, então são todos netos, e os netos e os bisnetos viraram um Baalei Tosafot. O que significa Tosafot? Tosafot é um acréscimo. Acréscimo aos comentários. Já tinha uma explicação, nós viemos só agregar. Veja, aí vem a linguagem também de uma oração que a gente faz a mais durante o dia. Quando chega no Shabat, a gente tem uma oração a mais. Como chama essa oração? Musaf, de Lehosif. Tosafot é a mesma linguagem. Musaf é a reza agregada, uma reza a mais.
Então, todo dia que a gente faz uma reza a mais, essa reza é chamada de Musaf. Chega Rosh Chodesh, que a gente faz uma reza a mais, é Musaf de Rosh Chodesh. Reza agregada, uma reza a mais por causa do dia de... Então, no Shabbat e Yom Tov, nós temos Musaf de Shabbat, Musaf de Yom Tov, entendeu? Que é a reza agregada que foi instituída por conta dele. Eu só quero terminar esse parágrafo que eu acho que é importante aqui, porque seguimos o parágrafo, pelo menos, uau! Então, ele traz assim, quando a gente fala Kadosh, e aqui é importante isso aqui, o que ele falou, e isto... E ele falou isso também atrás, quando a gente viu Yin Yang, Yin Yong, sei lá como é que chama aqueles negócios lá do japonês lá. Como é que chama aquele? Chinês. Chinês? Eu não sei. É, Yin Yang, Yin Yong. Lá a gente viu também que é diferente os nossos kadosh dos outros kadosh. Presta atenção no que ele vai falar aqui, que eu acho que isso é muito importante. Ele fala, a pessoa que ela se enaltece, então ela é chamada kadosh. E a intenção é não que ela não come, não bebe, não come, não casa com mulher e que ela simplesmente é um fakir, que ela fica com sofrimento, se autoflagelando, que ele traz para si próprio, ou que ele come... Isso não é Kadosh. Isso não é Kadosh, isso tudo é abominável, pessoal. Não pensa que a pessoa que ela está fazendo isso, ela está sendo Kadosh. Isso não é Kadosh. No judaísmo, a gente aprende que o top não é aquela pessoa que ela se desprende do físico ou a pessoa que ela, entendeu, não é nem os opostos não é uma pessoa capitalista, é uma pessoa espiritualista. Você pega, tem pessoas, tem um mundo capitalista, tem tudo físico, e tem aquele mundo espiritual, que é Nepal, etc., os monges, etc. Todos nos falam isso não é pra gente, isso não é Kadosh, não interpretem, isso não é Kadosh. Para nós isso não é santidade, isso não sequer é caminho de divindade, isso sequer é caminho de servir Deus, não é. Definitivamente não. E sim, é uma pessoa que ela come o que ela precisa para a sua saúde, para que ela tenha força para poder servir Deus. Esse é todo o propósito dele quando ele come. Não é que ele não come, ele come, não tem jeito, mas ele come com o propósito de servir Deus. Não é que ele fala, não vou comer, ele vai comer, mas ele vai comer aquilo que ele precisa. Ele casa, obviamente, para poder manter, criar uma família, cumprir a vontade de Deus, etc., que é de multiplicar, frutificar a primeira preceito de Deus, para fazer a vontade de Deus, cumprir as mitzvot, e sim ter um relacionamento com a sua esposa quando precisa, etc., com pureza, conforme a vontade de Deus, trazendo a emanação dos mundos acima para si. E todos os seus atos que a gente vê, que ele atua, que ele está fisicamente aqui também, tudo é em prol, existe um propósito celestial, um propósito maior. Tá certo? E, já que as tendências naturais, então os desejos estão diariamente perante essa pessoa, e ele só tem um adendo, que ele domina esse desejo, não se deixa levar apenas pelo desejo físico, pela materialidade, ele é digno de ser chamado Kadosh. Isto é Kadosh. Então, quando ele define quem é o Kadosh, ele fala, não pensa Kadosh, é aquela pessoa que outras crenças acham. Que é aquela pessoa, não, que precisa, aquele cara que não fez jejum, não fala com ninguém, etc. Blá, blá. Isso não é nosso caminho. Definitivamente não é nosso caminho. Pessoas, não falam com ninguém, não é... Mesmo Parush também era considerado. Não ficou definido o que é Kadosh? Kadosh a gente está definindo, a gente só está no primeiro parágrafo. O que a gente está... O Kadosh para nós é o seguinte. Aparentemente, quem estudou o que é Kadosh? Kadosh, tzadik é aquela pessoa que faz o que ela manda. Kadosh é uma pessoa que ela faz mais do que ela manda. Ela faz mais do que ela manda. Mas, veja, ela se controla... todos os desejos ela tem, não é uma pessoa que ela se abstém das coisas que são permitidas, mas tudo que ele faz que é permitido é apenas com o propósito de servir Deus. É muito difícil. Existe porque, isso? hã? Existe. Isso é... Acho que é lenda, não? Hã? Acho que é uma lenda, né? Não existe isso. Tem? Existe, mas não muito. Eu conheci uma pessoa assim, eu vivi com uma pessoa. Existe? Claro que existe. Bom, só se for o Rebbe. Então. Bom, tudo bem, é uma lenda, é quase uma lenda. Lenda não, é real. Não, é real, mas... Então, É muito raro. É raro. Não é fácil. Não é fácil, é difícil, por isso é chamado Kadosh. Mas Kadosh até não. tzadik é difícil de achar. Tzadik já é difícil, imagina Kadosh. Tzadik já é a pessoa que é justa, que é sempre justa, é? Tzadik, Kadosh e Rosi.
Hassid. Rebbe ou Hassid? Hassid é outra pegada. Os Hassid se degladiam, um não concorda com essa lei, aquela lei. É muita lei. Hassid é sido amit Hassidim konon. Hassid é aquele que Hassid é o Hassid amit Hassidim konon. Nos livros de moral e ética fala isso. É uma pessoa que ela procura ser bondosa com o Criador do Universo. Engraçada essa expressão, amit Hassidim konon. Que ela é bondosa com o Criador do Universo. Quer dizer, a pessoa que ela serve Deus com afinco total, que ela procura sempre estar de bem com o Criador. Bom, isso são níveis, quer dizer, obviamente, cada linha tem uma maneira de como expor e de como abordar esse conceito de Hassid. Uma vez eu estava no Fabrenha, estou lembrando agora, está? Fabrenha dos Hassidim, os Hassidim que eles discutem o que quer dizer um Hassid, o que um Hassid brinca. Hassid brinca de Rebbe Hassid. Então, os Hassidim estavam discutindo o que é um Hassid. Então, chegaram à conclusão, eles estavam falando, baseado tudo em Sichot do Rebbe, ele falou o seguinte, nunca vou esquecer essas palavras, são palavras em Yiddish, assim, que pô, ela fica na tua mente, que o cara voltava 300 mil vezes e falava, uau. O cara bebeu, ele era um Hassid, não. Aí que virava. Então ele falou que Hassid é uma pessoa que ela Ibergegeben. Se fala Ibergegeben, é uma pessoa completamente entregue. Ela é uma pro Rebbe. Ibergegeben é uma pessoa que ela se auto-entrega, dada para a vontade do Rebbe. Ele não tem mais vontade própria. É uma pessoa Ibergegeben. Pessoa que ela Ibergegeben zum Rebbe. Uma pessoa que ela se entrega para o Rebbe. Ela não tem vontade própria mais. O Rebbe falou, vai fazer. Não importa, doa quem doer. Ela não pensa mais nele. Pensa, o que o Rebbe quer de mim? Quer dizer, veja. Estamos falando num nível de Hassid, quando o cara falou, isso realmente criou um certo impacto muito grande. Lá está um velho Hassid falando um negócio desse, e falando, é isso que o Rebbe falou. Quando o Rebbe explicou o que quer dizer um Hassid, o Hassid não tem vontade própria. Toda a vontade dele é a vontade do Rebbe, porque ele já não tem mais ele se entregou tanto, quer dizer, o Hassid, ele é um discípulo verdadeiro, que ele não tem mais própria vontade. Mas o nível é super elevado, entendeu? Quer dizer, você não tem... Você vai perguntar para ele, para o Hassid, se ele é Hassid, ele vai ver aquilo, ele vê o mundo como o Rebbe vê. E ele vai te explicar aquilo que o Rebbe quer, porque ele não tem vontade mais própria, toda a vontade dele é a vontade do Rebbe. Vai chegar lá. Então, eu fui criado com gente assim, quer dizer, a gente escutou essas coisas, né? Mas a gente viu o cara se esforçando para poder chegar ali, quer dizer, mas é raro chegar nesse nível, mas você vê, o que os caras estão falando, você fala, uau, meu, caramba. O Rebbe ele era o preferido do sogro. Tanto é que ele herdou tudo. Você conhece aquela história? Vou contar essa história, vou parar porque já está na hora de chegar. Mas a história, o que aconteceu é uma história verdadeira, que aconteceu com, acho que não sei, já falamos isso. Tem um shliach do Rebbe Rabbi Lu. Esse é o rabino Lu, Rabbi Shmuel Lu. É o rabino do Rebbe na Inglaterra. Mandado pelo Rebbe para tomar conta de umas instituições, se não me engano, de meninas, lá na Inglaterra. Grande shliach do Rebbe, conhecidíssimo. Aliás, o filho dele é casado com uma brasileira. O filho dele é casado com a filha com a irmã da Hannah ainda. Tá bom. Então, com a irmã da Hannah ainda, a filha dele é casada, o filho dele é casado, tem um shliach em Atlanta. Ele é um shliach. É verdade. Ele é um shliach, ela está em Atlanta, a irmã da Esther. Bom, a história é a seguinte: esse Rabbi Lu, esse Rabbi Shmuel Lu, ele era um homem muito chegado à casa do Rebbe. Poucas pessoas eram chegadas à casa do Rebbe. Quer dizer, poucas pessoas conheceram a esposa do Rebbe. Ele era uma família que conhecia a esposa do Rebbe. Esse Shmuel Lu conheceu, ele ia, quando vinha da Inglaterra, quando vinha por Rebbe, ele marcava um encontro com a esposa do Rebbe. A esposa do Rebbe era super recatada, não acolhia ninguém, não vinha para a sinagoga, não vamos entrar aqui no mérito, ela era super tsnuá, super recatada. Né? Mas o Rabbi Shmuel Lu, ele estava lá. E a história conta que uma vez, esse Rabbi Shmuel Lu, ele foi. Esse último Rebbe? Do nosso Rebbe. Então, Rabbi Shmuel Lu, ele conta a seguinte história, que ele foi na casa da Rebbe. E a Rebbe estava, entre aspas, conversando com ele, se queixando, ela usou a seguinte expressão, a Rebbe falou o seguinte, ela falou, olha, sabe, falou para o Hassid, ela falou para o Shmuel Lu, falou, meu pai, que era o sexto Rebbe, meu pai tinha um verdadeiro Hassid, que é meu marido. Mas meu marido, assim ela falou, agora imagina falar isso para um Hassid do Rebbe, para um shliach do Rebbe, é uma coisa difícil de se escutar, mas ela estava falando a verdade.
Porque o que o Rebbe era para o sogro dele, completamente anulado. Literalmente. Dá para ver nas cenas, dá para ver nos filmes, dá para ver como o Rebbe falou durante 44 anos sobre o seu sogro. É uma coisa assim, louco. O Rebbe era o Rebbe era completamente entregue para o seu sogro. Entregue, ele era mais um Hassid. Isso é ainda. Na hora, o Rabbi Elu escuta uma coisa dessa da esposa do Rebbe. Ele, na hora, não pensou duas vezes, ele quis conformá-la. Ele falou, olha, a verdade é que seu marido, o que o seu marido foi para o seu pai, isso é indescritível, ninguém de nós somos. Mas uma coisa eu posso lhe garantir, que seu marido tem centenas de milhares de soldados, ele tem. Chama Hassid, chama como você quiser, mas que ele tem centenas de milhares de soldados, ele tem. Falou, ela escutou, pronto, acabou. E ele tinha vindo para as festas. No fim das festas, sempre no final de Sukkot, final de Rosh Hashanah, final de Sukkot, Simchat Torah, o Rebbe fazia Avdalá com o seu próprio copo no Fabrenha, de vinho, depois de baile, e pegava do copo dele e dava vinho para todo mundo que estava na sinagoga. E era uma cerimônia que levava 6, 7 horas, porque o Rebbe dava, e o cara enchia, o Rebbe ficava horas e horas, o pessoal cantando, pessoas vinham de outros bairros para poder pegar, entrava até as 4 horas, 5 horas da manhã. O homem lá, de pé, servindo para todo mundo do copo dele vinho. Passou. E o Rebbe falava, quem não pega vinho, o Rebbe falou o seguinte, quem quer me poupar tempo para não, porque os Hassidim começaram a se preocupar, por que eu vou pegar vinho? Eu já peguei o ano passado, vou pegar agora, vou segurar o Rebbe mais um segundo. Sabe, é uma pena segurar o Rebbe, 90 anos, 92 anos, segurar o Rebbe. Quem não pega é um Hassid Shoté, um tolo, porque aqui tem brachá, o Rebbe ainda... Bom, tinha que pegar. O Rebbe está falando que tinha que pegar. Tinha gente mesmo assim que não pegava, mas eu não ia ficar, não ia pegar, o Rebbe está falando mesmo. Bom, Rabbi Elu foi pegar. Rabbi Elu passa por lá, o Rebbe está dando, quando o Rebbe vê o Rabbi Elu, o Rebbe dá um lechaim para ele, o Rebbe dá um sorriso para ele, o Rebbe falou, escolher por ter acalmado a minha esposa. Obrigado por ter acalmado a minha esposa. Então, olha, realmente, talvez Hassidim, a gente ainda é difícil de ser nesse nível de ser como o Rebbe era entregue para o seu sogro, é muito difícil. Mais ou menos a gente tenta ser um soldado calma, meia boca, qualquer, sem que seja engraxate lá, a gente tenta ser alguma coisinha. É isso aí, ficamos aqui, depois a gente continua. É um parágrafo, gente.